E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozouro Anime, eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje venho trazer uma lista que foi um pedido de um inscrito que é falar sobre 5 animes shonens desconhecidos. Olha, pode ter um ou outro aí que você conheça, mas eu realmente duvido você conhecer todos esses 5, né? Não é que ninguém conheça eles, né? É que a grande maioria das pessoas que eu vejo comentando sobre animes não falam ou nunca falaram sobre esses animes, né? Então, se gostarem do vídeo, eu peço que deixe like, comente, compartilhe e digite aí, né? Qual desses animes você já assistiu e qual desses você pretende assistir. Só lembrando que todos os animes que eu falar aqui eu já assisti e eu gosto, né? E antes de começar a falar sobre os animes, outra coisa que eu queria lembrar a vocês. Essa daqui é uma lista de indicação, não é uma análise. Então eu não vou entrar tão fundo assim quando eu for falar dos animes. Talvez algum desses aqui eu faça algum vídeo específico falando mais sobre eles, né? Então vamos começar pelo primeiro, né? Que eu acho que é o mais popular de todos os 5 que eu separei. Estou falando de Busou Rank. Eu tenho até um mangá que eu comprei neste ano, olha só. E eu acho que ele é o mais popular não só por ter o mangá dele publicado aqui no Brasil, porque ele também foi da revista Shonen Jump e também porque ele é do autor de Samurai X ou de Rurouni Kenshin. Este anime conta a história de Kazuki, um garoto que sem querer acabou se envolvendo com uma organização que luta contra homúnculos. Por quê? Ele foi já uma garota chamada Tokiko, e ela era dessa organização e estava lutando contra o homúnculo. E ele foi tentar protegê-la e acabou morrendo. E a Tokiko, vendo que ele morreu para proteger ela, acabou trazendo ele de volta à vida. E ela meio que fica responsável por ele, né? Já que, na verdade, ela não poderia ter feito isso. Então os dois formam uma aliança, né? De juntos ir lutando contra esses homúnculos. E vai tendo várias jornadas, várias aventuras que é bem legal. E uma coisa que é interessante é que tem final fechado e começa a ter um romance ali entre os protagonistas, né? E é bem divertido. Uma coisa também que eu gosto bastante é a abertura. Sério, até hoje eu me pego ouvindo essa música. O segundo anime também tem mangá publicado aqui no Brasil em 15 volumes. E o nome dele é Marhaven. Eu, como sou grande fã dessa obra, comprei também este ano a coleção completa. Mas o que se trata Marhaven? Olha, é um isekai, né? Mas é um isekai ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000. E ele é muito divertido. O nosso protagonista é o Ginta. Ele é um garoto que no mundo humano, ele é um nerdão mesmo, sem resistência física, e ele tem asma ainda, sabe? Então é um garoto todo ferrado. Aí um dia ele sonha com um mundo de fantasia e acaba sendo transportado para este mundo. E chegando lá, ele ganha super força, resistência, e ele fica muito feliz com isso porque agora ele é uma pessoa normal, né? Sem problemas físicos. E aí ele acaba descobrindo que tem toda uma confusão rolando nesse novo mundo. E ele acaba conseguindo uma arma, que essa arma é bem engraçada, que é o Babu. Ele é um biboquê. É um biboquê, sabe aqueles biboquê que você joga pro alto assim? Uma bolinha que cai em cima de um pauzinho? Então, é um biboquê de metal que ele tem que procurar umas joias para colocar nesse biboquê e conseguir dar esse biboquê a habilidade de transformar no que ele quiser. Então, toda vez que ele coleta uma joia, ele coloca lá e escolhe no que ele quer que o Babu se transforme. E assim vai sendo a aventura dele, né? Ele conhece uma bruxa chamada Dorothy, né? E ela também tem vários problemas. Ele vai se envolvendo em todos os problemas do reino para tentar salvar este mundo. E é muito divertido. Ele tem ali 102 episódios, mais ou menos. Um único problema é que o final dele, aqui no Brasil, não foi legendado. As fansubs abandonaram. Então você tem que procurar o final em espanhol. Mas ele adapta até ali pelos episódios 89, 90. É bastante coisa. Só faltou o finalzinho, né? Que é uma sacanagem. Mas vale muito a pena assistir. O próximo anime é Kenkaichi, que sim, também teve seu mangá publicado aqui no Brasil. Só que aí nós temos dois problemas. O primeiro é que eu não tenho esse mangá, e o segundo é que ele foi cancelado. Mas não se engane, né? Por mais que ele não seja conhecido aqui no Brasil, ele é bem interessante.
e ele tem 52 episódios. Eu sei o que você provavelmente está pensando. Uai, se o mangá foi cancelado aqui no Brasil, não deve ser grandes coisas. Mas é aí que você se engana, porque o anime é extremamente divertido e tem uma dinâmica bem interessante. Nós temos aqui dois protagonistas, né? O Yoshimori e a Tokine. O Yoshimori é o protagonista central. E os dois, eles são amigos de infância. Só que eles são de famílias rivais, né? São duas famílias que lutam contra Ayakashis, né? Que são os monstros sobrenaturais. E o mais interessante é que eles não lutam jogando poder ou nada disso, né? Eles usam bastante estratégia e eles usam barreiras, né? Eles fazem uns quadrados assim para tentar derrotar os monstros, né? E a interação entre eles é bem interessante, né? Porque os avós dos dois protagonistas ficam forçando uma rivalidade entre as famílias, né? E isso acaba tornando ele muito engraçado e bem divertido. Ele tem 52 episódios e vale muito a pena assistir. Se o que vocês queriam era um shonen desconhecido, no quarto lugar nós temos Bouken ou Bleach, que é um anime muito desconhecido aqui no Brasil. Eu nunca vi ninguém comentando sobre este anime, e olha que eu acho ele bem divertido e muito interessante, né? Os outros já até vi alguém comentando sobre, ou até mesmo analisando, mas esse aqui nunca vi ninguém falando. E a história dele é bem interessante, porque ele é daquele tipo de pegada RPG, sabe? Onde as pessoas conseguem usar magia. Uma coisa que é interessante é que as pessoas também conseguem usar saigas, que são umas armas que você meio que faz a sua alma, sabe? Isso é bem interessante. Mas o que se trata a história desse anime? Olha, no início, o protagonista Bleach, ele é só uma criança, sabe? E o que acontece? Ele é muito fã de um esquadrão que luta contra os monstros, né? E esse esquadrão é muito poderoso. E cada um desses esquadrão tem uma saiga, né? Muito poderosa. E um dia, por culpa do Bleach, essas 5 pessoas acabam morrendo. E a saiga deles vão todas para o Bleach. Então o que o Bleach faz? Ele promete que vai derrotar o mal usando a saiga deles, né? Este anime é bem interessante, né? Porque nós temos uma pegada totalmente RPG, onde o protagonista vai viajando pelo mundo para tentar salvar as pessoas. Uma coisa que é legal é que os inimigos são muito poderosos. E na maioria das vezes ele tem que usar estratégia, né? Porque mesmo usando a saiga dos 5 guerreiros, ele não possui uma saiga própria e não possui magia, né? Isso é bem hilário. E é bem interessante como ele vai trabalhando as habilidades dele para melhorar cada vez mais e os companheiros que ele vai arrumando nesse caminho. E por último, mas não menos importante, e o que eu acho que é o mais desconhecido dessa lista, que é o Pain Brei Kamino Puzzle, né? O meu inglês com o meu japonês é uma porcaria, mas esse anime é bem interessante. E muito me surpreende ele ser muito desconhecido, até porque ele tem 75 episódios, né? E você não vê ninguém comentando sobre ele por aí. Eu até pretendo um dia fazer um vídeo sobre este anime. Não somente sobre eles, né? Mas sobre os 5 animes que eu falei aqui nessa lista. Mas isso é coisa mais pra frente, né? O que acontece? Qual é a história deste anime? Olha, nós temos o protagonista que é o Kaito. E ele desde pequeno foi muito bom com puzzle, né? Com enigmas. Então o que acontece? Ele vai para uma escola onde potencializa esse seu conhecimento, né? Uma escola onde pessoas fazem puzzle, né? E aí, um dia, ele vai fazer um puzzle bem difícil que coloca a sua vida em risco e consegue um amuleto que fica no braço dele, né? Um bracelete. E esse bracelete tem a capacidade de fazer a pessoa conseguir usar o seu cérebro ao máximo. O que poderia ser bom acaba sendo ruim, né? Porque esse bracelete estava sendo procurado por uma organização criminosa que quer usar os puzzles para destruir o mundo. Se você pensa, nossa, parece bem brega, mas não, é muito interessante, né? Porque os puzzles são bem legais, né? E a forma com que as pessoas vão resolvendo os puzzles é bem interessante. E ele quer ser o deus do puzzle, né? O melhor resolvedor de enigmas. Se você nunca viu esse anime, eu recomendo que você assista. Eu tenho muita vontade de reassistir a primeira temporada para ver a segunda e a terceira, porque acabou que eu não vi. Mas é um anime muito interessante, porque os puzzles vão ficando cada vez mais perigosos, né? Colocando eles e os amigos dele à prova de vida mesmo, sabe? Arriscando cada vez mais as suas vidas. Uma coisa que é interessante é que os personagens secundários têm motivações diferentes do protagonista. E isso causa um clima bem interessante na história.
Então está aí 5 animes shonen desconhecidos. Eu poderia colocar mais animes, mas deixei para uma possível parte 2. E eu quero saber de vocês aí, qual desses 5 animes você conhecia ou já assistiu? E se você vai assistir algum desses, né? Qual mais chamou a sua atenção? E eu queria que vocês deixassem um like, né? Compartilhassem, porque só de gravação deu mais de meia hora. E eu pretendo estar trazendo mais pra frente uma outra lista com 5 animes que já foram muito populares e hoje estão completamente desconhecidos. Então, conto com a ajuda de vocês, deixe like, essas coisas todas, e assistam esses animes porque são bem legais. E até a próxima, valeu! Fui!